Olá, caríssimos alunos do segundo ano do Colégio Marister. Tudo bem, pessoal? Conforme nós combinamos, nós vamos concluir nesse formato de aula virtual o capítulo 18. No capítulo 18 nós estudamos a Guerra Fria e em sala de aula eu apresentei a vocês as características gerais, os conceitos mais importantes, alguns dos conflitos regionalizados. E agora, neste formato virtual, nós vamos compreender como se deu o processo de desestruturação da União Soviética e, consequentemente, o fim da Guerra Fria. Tranquilo? Então, é muito importante que vocês assistam essa videoaula, até porque faz parte do roteiro da prova bimestral que já se aproxima. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos justamente partir aqui, pessoal, da morte de Joseph Stalin. A gente já havia comentado em sala de aula sobre a ditadura stalinista, que foi uma ditadura terrível. Stalin assumiu o poder logo depois da morte de Lenin. Ele venceu a disputa pelo poder, uma disputa que ele teve com o Trotsky, o Leon Trotsky, e ele foi o grande líder que conduziu a União Soviética para a Segunda Guerra Mundial, e é claro, também conduziu a União Soviética nesses anos iniciais da Guerra Fria. Ele fez uma ditadura terrível, a gente até caracterizou essa ditadura em sala de aula. Talvez o pior ditador que o mundo já viu, um grande genocida, responsável pela dizimação de milhares de pessoas, de etnias menores ali naqueles territórios dominados pela União Soviética. Então, a gente vai partir aqui justamente da morte dele. Ele morreu em 1953. Tranquilo? Logo após a sua morte, quem assumiu a liderança da União Soviética foi o senhor Georgy Malenkov, que, na verdade, não vai apresentar nenhuma grande novidade no governo soviético. Praticamente, deu continuidade àquilo que o próprio Stalin já vinha fazendo. Agora, o sucessor de Malenkov, esse nós precisamos analisar com algum cuidado. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Nikita Khrushchev. Olha só, pessoal, já vou dar uma dica muito importante para vocês. Dos líderes soviéticos que a gente vai falar agora, 3 são os mais importantes. É com esses 3 que eu quero que vocês possam analisar de forma mais minuciosa o conteúdo. O primeiro deles eu vou apresentar agora, é o senhor Nikita Khrushchev. Vocês vão perceber, inclusive, que aqui nesse slide eu vou fazer menção aos 3. Os outros líderes que eu vou falar o nome, eu nem coloquei características. Por quê? Porque basicamente não são cobrados nos principais vestibulares e, é claro, no Enem. Como a gente também está se preparando para essas provas, a gente tem que focar nesses aspectos mais importantes. Então, vamos começar com o primeiro dos 3 líderes que eu disse que são importantes conhecermos. O primeiro deles, senhor Nikita Khrushchev, que governou de 55 até 64. E olha só, eu destaquei 2 características importantes do governo dele. Primeira característica, ele iniciou, pessoal, uma condenação extremamente forte do culto à personalidade que havia a Joseph Stalin. Ele vai ser o grande responsável pelo processo de desestalinização da União Soviética. Ele vai criticar os crimes que foram cometidos e denunciar, tornando esses crimes públicos, tá certo? Para que o mundo todo os conhecesse aquilo que foi feito durante a ditadura de Joseph Stalin. Então, sem sombra de dúvidas, uma das características mais importantes do governo de Nikita Khrushchev foi essa condenação ao culto à personalidade que havia de Joseph Stalin. Ele é o grande responsável pela desestalinização da União Soviética. Inclusive, muitas estátuas foram derrubadas, estátuas a Joseph Stalin, no governo de Nikita Khrushchev. O outro aspecto importante que eu faço referência aqui é a famosa coexistência pacífica com os Estados Unidos. É no governo de Nikita Khrushchev que se propõe essa coexistência com o capitalismo. Ou seja,
Como nós sabemos que a Guerra Fria era um período de tensão, onde havia um receio de que houvesse uma terceira guerra mundial, e todos sabíamos que se houvesse uma terceira guerra mundial, essa guerra seria o quê? Nuclear, até porque Estados Unidos e União Soviética possuíam armamentos de destruição em massa, ambos possuíam bombas atômicas, ok? Então, se chegou à conclusão de que era possível que ambos os países pudessem conviver de forma harmônica, ou seja, cada um respeitando aí o seu espaço, capitalismo e socialismo coexistindo pacificamente. Então, essa proposta ela ocorre no governo de Nikita Khrushchev, e é importante que se diga, com a coexistência pacífica, a China ela vai fazer uma crítica pesada aos soviéticos. Inclusive, na época, a China, governada por Mao Tse-tung, a China ela vai acusar os soviéticos de traírem o socialismo, o ideal socialista, porque para os chineses não havia a menor possibilidade de capitalismo e socialismo coexistirem pacificamente, para você ver, né? E olha a China hoje, um socialismo de mercado. Pois bem, naquela época, os chineses condenavam essa coexistência pacífica, beleza? Então, essas são as características do senhor Nikita Khrushchev. Em 64, Nikita Khrushchev, ele morre e é substituído por Nicolas Podgorny, que governou de 64 a 67. Sobre o Podgorny, né, um governo dentro da tranquilidade, sem nenhuma novidade que mereça um comentário. Agora, o seu sucessor, nós temos que falar um pouquinho mais sobre ele. É o segundo líder daqueles três que eu falei que são importantes conhecermos. E eu estou falando de quem? Do senhor Leon Brezhnev, que governou de 77 a 82, pessoal. Olha, eu destaquei três características sobre o governo de Brezhnev. Primeiro, porque foi um governo marcado por uma fortíssima centralização política. Bom, para quem não conhecia, o Brezhnev é esse aqui da imagem, logo atrás de mim, tá bom? Então, uma fortíssima centralização do poder político, uma postura extremamente conservadora. Muitos historiadores chegam até a caracterizar o governo dele como uma espécie de neo-stalinismo. Então, a União Soviética volta com tudo na produção de armas, e aquela tensão, né, inicial da Guerra Fria, ela vem com tudo. E uma característica interessante foi a invasão da União Soviética lá no Afeganistão em 1979, o que vai marcar um conflito regionalizado também. É importante que se lembre que, para combater a invasão soviética, uma milícia local chamada de Talibã vai reagir, e essa milícia vai contar com o apoio do governo dos Estados Unidos, que enviou armas e muito dinheiro. Inclusive, o líder dessa milícia vai acabar se destacando. Ele era quem? Olha só que ironia do destino. Ele era Osama Bin Laden. Pois bem, líder da milícia Talibã, que foi visto na época como um verdadeiro guerreiro a favor da paz, é claro, lutando contra os soviéticos que invadiram o Afeganistão. Olha aí que interessante, em 82 Brezhnev morreu e é substituído por Yuri Andropov, que governa até 84, quando ele morre, e é substituído por Chernenko, que governa até 85 e morre também. Importante ressaltar que de todos os líderes soviéticos, só um saiu do Kremlin vivo. E eu estou falando de quem, pessoal? Eu estou falando dele, o nosso terceiro nome importante, como eu havia, dito a vocês. O nome dele é Mikhail Gorbachev, que governou de 85 até 1991. É importante que se diga aqui que o Gorbachev ele assumiu uma União Soviética já passando por uma crise econômica violentíssima. Pessoal, a crise econômica da União Soviética é uma crise que vem aumentando progressivamente
Desde o final da década de 60, a União Soviética já vinha mostrando colapsos de crise econômica. Então, quando Gorbachev ele assumiu o poder em 85, a situação não era nada boa. E ele então resolveu colocar em prática algumas reformas. Reformas que nós temos que conhecer aqui, porque elas são extremamente importantes para que a gente possa perceber o fim da União Soviética. Eu falo da famosa perestroika e a famosa glasnost. Olha só que interessante, perestroika e glasnost. Mas antes de comentar sobre elas, eu quero mostrar para vocês aqui uma reportagem que foi justamente a reportagem que saiu no Brasil em 1991, quando a União Soviética chegou ao fim. É muito importante que nós possamos conhecê-las, tá bom? Então, vamos assistir, já já eu volto. Bora lá! O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Mikhail Gorbachev deixa 6 anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. No final do discurso, Mikhail Gorbachev disse estar preocupado em deixar o cargo, mas que acreditava na democracia. E agradeceu a todos os soviéticos. Meia hora depois do discurso, a bandeira vermelha com a foice e o martelo era retirada do Kremlin. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o 8º e último presidente do Império Comunista, entra para a história como homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Niet, não. Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan num dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de stalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura, fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo e em liberdade.
Se julgarmos Mikhail Gorbachev pelos resultados, ele é um perdedor. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Se foi devorado pelas reformas domésticas que desencadeou, Mikhail Gorbachev entrará na história como o estadista que transformou o mapa mundial. Gorbachev retirou as tropas soviéticas do Afeganistão e não colocou obstáculos às revoluções que varreram os governos comunistas do leste europeu. No aniversário da Alemanha Oriental, em 89, Mikhail Gorbachev foi a Berlim e advertiu Erich Honecker: os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura, foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de Estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin, que resgatou Gorbachev em agosto, acabou com ele em dezembro. Gorbachev, que mudou o mundo, não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin para entrar. Olha aí então, né? Que reportagem interessantíssima, pessoal. Aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre essas reformas, tá bom? Vamos analisar agora a Glasnost, que foi justamente a reforma que acabou dando certo, ou seja, a abertura política. Eu já há alguns anos venho formulando aqui uma espécie de conceito de Glasnost, né? Cada ano eu vou ali mexendo no conceito, e o conceito que eu cheguei foi esse. Olha aí, a Glasnost, ela é o quê? Uma abertura, ela é uma transparência, ou seja, a maior liberdade e democracia. A Glasnost, ela implicou a liberalização da imprensa, a liberalização das artes, da cultura, das ciências, da política. Significou um aprofundamento da democracia socialista através do estabelecimento do voto secreto, a redução dos mecanismos estatais de rígido controle da população, a permissão para dissidentes se manifestarem, inclusive até viajarem para morar no exterior. A Glasnost, ela significou ainda uma maior autonomia dos países da Europa centro-oriental. Então, foi essa abertura política que foi o que de fato acabou dando certo. Agora, a outra reforma não deu certo. Eu estou falando da perestroika, ou seja, uma reestruturação da economia. A perestroika, ela na verdade era uma reestruturação que representava um conjunto de reformas visando modernizar a economia soviética, que acabou não dando certo. Pessoal, uma última observação. A gente vai verificar, então, que essas reformas elas foram criadas para tentar tirar a União Soviética da crise. Porém, o efeito ou os efeitos que essas reformas causaram acabou sendo algo inesperado, ou seja, reformas que eram para fortalecer a União Soviética acabaram destruindo a União Soviética. Então, em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desfazia, deixava de existir. E no seu lugar, a Comunidade dos Estados Independentes surgia. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha compreendido esse desfecho da Guerra Fria. Comunico mais uma vez, caso não entenda, volte o vídeo, me escute novamente, ou coloque as suas perguntas aqui nos comentários, ou em sala de aula, me procure. Eu terei a maior satisfação em ajudar cada um de vocês. Beleza? No mais, aquele abraço e até a sala de aula, né, pessoal? Valeu! Tchau, tchau! LD Camera.